Me responde uma coisa, você já se pegou afirmando que empatia é se colocar no lugar do outro? E refletindo sobre isso, pensou o quanto que esse conceito minimiza uma habilidade tão importante do nosso cotidiano? Esse é o tema desse vídeo. Eu quero falar um pouco sobre empatia com vocês e ampliar nossa percepção em relação a essa competência que está extremamente solicitado no mundo atual, mas que a gente tem dificuldade em colocar em prática e conceituar. Então, fica comigo até o final do vídeo, que hoje a gente vai falar muito sobre esse item. Se você também já passou pelo desconforto de minimizar o conceito de empatia através da expressão se colocar no lugar do outro, fica o meu convite aqui para a gente sair um pouco dessa bolha e ampliar nossa percepção, nossa reflexão e nossa realidade. Como é que a gente faz isso, né? A gente tem que estudar, se aprofundar, ler sobre outras teorias, entender o que o mundo está falando sobre isso. E hoje eu quero trazer um pouco para vocês sobre este livro aqui, Empatia Assertiva, da Kim Scott. Uma aula sobre o quanto que realmente a gente não pode minimizar algo que é tão importante e tão relevante no mundo atual. A Kim começa o livro tratando muito sobre a referência dela no mundo corporativo. Então ela traz uma perspectiva do quanto que não saber o conceito certo de empatia, não exercitar, não vivenciar e não experimentar a empatia da forma correta, acabou levando ela para decisões, tomadas de decisões, escolhas que não foram assertivas e que custaram caro. O principal enredo do início do livro é o quanto que custou para ela ter que demitir um gestor da sua empresa por não ter feito os acordos, os confrontos e as comunicações através da empatia da forma correta. E a Kim acaba criando, dentro da teoria do livro dela, uma matriz com 4 tipos de empatia. Vai ser tema de vídeo aqui no nosso canal do YouTube também. Mas o que mais interessa aqui para mim trazer para vocês nesse vídeo de hoje é o quanto que esses 4 quadrantes de empatia eles estão atravessados por 2 eixos, um eixo na horizontal e um eixo na vertical. O eixo da horizontal, que é a base dos 4 quadrantes, fala que dentro da teoria da empatia assertiva, nós precisamos ter a capacidade de se importar pessoalmente, de enxergar o outro como um ser humano. E aqui vamos entender, né, que muitas vezes dentro das bolhas que a gente vive, dentro dos segmentos que a gente vive, a gente personifica as pessoas conforme o ambiente onde elas estão inseridas. No trabalho, na vida social, na vida afetiva, nas relações, tudo que nas relações familiares, tudo faz com que a gente segmente. E o ser humano, o olhar como ser humano, ele independe de onde essa pessoa esteja inserida. Então, os principais conceitos em relação ao eixo de importar-se pessoalmente e enxergar o outro como ser humano nessa teoria é que a gente precisa ter um interesse genuíno pelas pessoas e não apenas pelo resultado. E vamos entender que as nossas relações estão atravessadas, sim, pelo desejo de algum resultado. Em cada um desses itens que eu comentei anteriormente, a gente quer algo, um resultado em relação à relação que a gente está estabelecendo. Ficou redundante, mas é exatamente isso. Em relação ao que a gente está construindo com aquela pessoa que faz parte da nossa realidade. Para além disso, o importar-se pessoalmente, dentro da teoria da empatia assertiva, fala sobre a gente abrir espaço na nossa agenda para ter conversas autênticas e sim para conhecer os outros no nível humano. Se a gente pegar aqueles segmentos que eu trouxe aqui, né, pode ser que em muitos desses espaços, né, no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente das relações afetivas, seja fácil acessar isso. Mas no ambiente corporativo, o foco do resultado
nos traz um peso muito grande. Então, ter uma agenda, um espaço na agenda para que tu dentro da tua equipe faça isso, tu como indivíduo entendendo que tu vai ter um melhor resultado, realmente amplia a tua percepção em relação a essas conversas autênticas. Conversas autênticas têm uma característica de profundidade, não são conversas superficiais. Então, dentro dessa realidade, há quem afirma que para termos uma empatia assertiva, a gente precisa desse eixo do importar-se pessoalmente, muito bem estabelecido com essas conversas autênticas e com essa percepção da capacidade de humanidade que quem está envolvido comigo na relação tem, porque isso é universal. O outro eixo, que é o eixo da vertical dos quadrantes da Kim, ela fala muito sobre a necessidade da gente confrontar diretamente, dar feedbacks claros, apontar problemas e alinhar expectativas. Eu deixei esse segundo item para a finalização do nosso vídeo, porque eu sempre tenho a sensação que importar-se pessoalmente pode parecer fácil, ainda que não seja, mas esse segundo ele traz um desafio bem interessante para nós como indivíduos, né? A gente evita o confronto, a gente entra numa linha de achar que não tratar, não falar, silenciar vai nos trazer a possibilidade de definir ou resolver o assunto que está ali dentro dessa premissa, né? E a ampliação dessa teoria, deste eixo, né, é que a gente precisa ter disposição para falar o que precisa ser dito, mesmo quando é desconfortável. E vamos entender que sim, tem muitos assuntos que não são confortáveis e que a gente precisa lidar com eles, e que isso faz com que a gente possa exercitar a nossa capacidade de, mesmo tendo que lidar com esses assuntos difíceis, ser empático. Ampliando ainda um pouco a percepção deste item, a gente pode pensar que tem um desafio que é desenvolver as relações baseado numa palavra que é fundamental na estrutura de empatia, que é a confiança. Então, a confiança no demonstrar, né, que você se importa o suficiente com aquela pessoa e que admite que está comprometido com ela a corrigir o que for necessário. E isso, de novo, né, funciona para qualquer esfera da nossa vida, não só no mundo corporativo, mas para as outras esferas também, né? Se existe algum erro e eu me coloco como corresponsável por aquilo, em apoiar na construção de algo novo, a corrigir isso, o processo de aceitação do outro fica muito mais facilitado. Dentro disso, se a gente for avaliar os dois eixos, então, importar-se pessoalmente na base desse quadrante e na lateral a questão do confrontar-se diretamente, eu tô falando da importância, sim, de quanto mais eu confronto o outro, é porque eu me importo com o outro. E não vamos entender aqui o confronto como a palavra pode nos levar socialmente a pensar que é brigar, discutir, qualquer coisa nesse sentido. Mas deixar claro que tem algo ali que precisa ser tratado, que precisa ser olhado, que precisa ganhar luz. Com isso, a gente consegue ter uma ampliação dessa capacidade empática, que para além de se colocar no lugar do outro, que vai ter espaços que tu não vai conseguir ocupar essa realidade, o quanto que realmente tu consegue importar-se pessoalmente pela humanidade dessa pessoa, mas ainda assim confrontar, apontar, alinhar e acordar o que é necessário e o que se apresenta de dificuldade. Eu espero ter ampliado um pouco a percepção de vocês em relação à empatia, porque é algo que a gente precisa cada vez mais colocar em prática, principalmente no mundo corporativo, principalmente se tu é líder. Fica o convite aí para que realmente tu pense o quanto que realmente tu tá utilizando esses dois eixos no teu dia a dia. Se fizer sentido para vocês e vocês quiserem comentar o vídeo, vai ser um prazer entender o que vocês absorveram sobre esse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo.